Olá, continuamos com o módulo 3 do nosso curso Psicanálise Freud. O módulo 3 é sobre sexualidade. No anterior falamos da fase oral. Neste momento vamos falar da fase anal. O que quer dizer fase anal? É o tempo do controle dos esfíncteres. Então está marcado realmente pela imposição de controlar o escoamento das fezes e da urina. Tá? Isso exige, então, um controle do próprio corpo, e esse controle ele é induzido pelo próprio desejo do bebê, da criança, como do desejo dos adultos. E isto implica em que, a busca de controle é sobre si mesmo e sobre o outro. Na medida que os outros querem controlar o bebê, eles também têm como resposta algo equivalente, que vai ser o controle daquele adulto. Esta fase ela está marcada também, tremendamente, pela busca do conhecimento da origem da vida. Tá? Uma pergunta essencial da criança nesse tempo é de onde vêm os bebês. É a grande curiosidade. E surgem as teorias sobre o nascimento dos bebês. As teorias são incríveis. Por exemplo, que nascem pelo ânus, por exemplo, e qualquer outra aí que vocês possam imaginar. Tá? A criança, por falta de informação e por desconhecimento sobre o seu próprio organismo, ela vai criar justificativas para dar conta da sua curiosidade. A fase anal também é chamada de sádico anal, porque surge facilmente um sadismo direcionado ao outro, que está junto com esse movimento de controle. Então, assim como na fase oral nós temos também a proposta de um oral sádico, né? Então aquela coisa de direcionar projeções de agressividade sobre o seio, sobre a mãe, que está típico na fase oral. Na fase anal, nós teríamos essa busca agressiva, né, do controle sobre os outros. Uma mãe percebe muito bem no seu filho, às vezes em que ela espera que ele, por exemplo, faça lá o seu cocô e aí ele não faz. Né? Então, tem um mecanismo ali se desenvolvendo. E quando ela não quer que ele faça, aí ele faz. A urina, então, bastante também, porque isto dá à criança a ideia de que ela tem domínio sobre o outro. Isso é interessante a gente pensar que isso trabalha em favor de uma autonomia, de uma independência, de um pensamento próprio. Ou seja, não é ruim, é uma contingência e que precisa ser bem trabalhada pelos pais. Mas também está sendo desenvolvida, a partir da questão do controle, a questão dos dois opostos entre o ativo e o passivo. Tá? Ser passivo tem a ver com permitir-se o controle externo. E ser ativo é atuar a partir da própria autonomia. Essas buscas, né, de controle e de origem dos bebês acabam desembocando no reconhecimento da diferença sexual. Então, a pesquisa toda vai levar nesse sentido. Então, em determinado momento, fica claro para a criança que algumas crianças têm pênis e outras não têm pênis. E isso tem consequências importantes na formação do psiquismo do menino e na formação do psiquismo da menina. E é muito importante que esta marca da diferença fique bem clara. Os pais têm essa função, tá, de mostrar: você
é diferente da sua irmã. Você é diferente do seu irmão. Vocês não são iguais. Vocês são já biologicamente, embora crianças, seres humanos, filhos da família, amados, tudo que for, que identifica nesses termos de dar identidade, deve marcar a diferença. Menina, menino. A história do menino veste azul, menina veste rosa, e que foi explorado indevidamente pela imprensa que não consegue entender os mecanismos psíquicos, né? Então, não é que menino tenha que vestir azul e que menina tenha que vestir rosa, mas o menino tem que saber que é menino e a menina tem que saber que é menina, a casa da nossa civilização contemporânea. Então era isso que eu tinha para falar sobre a fase anal, o sádico anal, tá? No próximo já falaremos do período fálico. Obrigado, até uma próxima.